Bem-vindos a mais um podcast da Fábrica de Mentes Inquietas. Hoje com muitas informações interessantes, um relato bastante bem vivido, né, do nosso convidado. Mas antes, vamos falar sobre a Marlene, que é nossa companheira de bancada hoje aqui, idealizadora desse podcast e uma psicóloga de longo tempo de atuação em área hospitalar e particularmente teve um trabalho importantíssimo na área da psicologia em cirurgia bariátrica, um ambiente cirúrgico para controle de obesidade, e eu mesmo, coloproctologista do mesmo departamento, né, departamento de gastroenterologia, mas coloproctologista e um curioso da mente humana e do comportamento humano, né? E nosso convidado hoje especial, Alexandre Capeleto, ele é um psicólogo também há bastante tempo na área, professor, há 10 anos formado na Unesp de Assis, em 2003, fez pós-graduação com a Marlene no Hospital das Clínicas, e no ICESP e no Hospital Albert Einstein. É mestre em Ciências Médicas e atualmente mestrando em Psicologia Clínica e Saúde na Universidade do Algarve, em Faro, Portugal. Então, já vemos pelo resumo que é uma pessoa que tem muito a falar, mas ele vai contar um pouco mais detalhadamente a trajetória, o que balizou a trajetória até chegar a nós. Certo. Eu comecei, né, na universidade lá da Unesp, em Assis, e sem muita noção, né, do que caminho seguir, sem entender muito bem, né, qual era a extensão da questão da psicologia. E eu descobri, em psicologia institucional, o hospital, né. Minha primeira atuação no hospital foi na Santa Casa de Assis. A gente fazia um trabalho de ludoterapia com as crianças internadas na pediatria, as que não podiam se locomover, né? A gente levava o carrinho terapêutico até elas. Então esse já foi um primeiro trabalho que me encantou e que naturalmente me conduziu para fazer, né, o aprimoramento em psicologia hospitalar no HC. Lá dentro eu tive a oportunidade de começar a me desenvolver especificamente dentro da área hospitalar na gastroenterologia. À época, né, a cirurgia bariátrica estava em alta, né, então era o tema do momento. Grande mobilização de mídia, grande procura, né, por tudo isso. E outras demandas como o câncer, né, toda a parte de câncer, a parte de doenças, né, gastroenterológicas de forma geral. A partir daí, eu cheguei a trabalhar em alguns hospitais particulares. Aí eu voltei para fazer uma segunda especialização em hospitalar lá no Einstein, né, onde eu pude trabalhar no Hemoi-Mirim, aqui no Jardim Ângela, em São Paulo, que acabou sendo uma experiência muito rica, né, pela diversidade, né. Então, esse tempo todo de atuação junto ao SUS traz para nós uma psicologia que ela não consta nos livros, né? Não sei se a Marlene, né, concorda com isso, mas muito do que a gente aprende, né, na relação com esses pacientes que vivem, né, uma situação econômica mais difícil, eles não têm acesso e entendimento sobre aspectos emocionais básicos. E isso foi uma descoberta surpreendente, né? E poder cuidar dessas pessoas sempre se mostrou um desafio, porque falta referência, né? Porque a gente tem aí, historicamente, a psicologia se estruturando em grandes centros como Europa, Estados Unidos, né? E eles não têm uma realidade social semelhante à que a gente tem no Brasil. Então, isso se mostrou um desafio bastante grande. E aí eu segui na clínica, né, atuando nas duas áreas, comecei na área de graduação, na docência, intercalando esses três universos. Aí, a partir de 2015, eu entrei no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde foi, acho que, a experiência mais impactante de toda a minha formação, né? Foram anos, assim, lidando, né, com o sofrimento humano, né, porque há uma grande questão, pelo menos nas áreas que eu atuei dentro do ICESP, bastante ligados a cuidados paliativos.
diretamente ligados, né? A ala não é específica de cuidados paliativos, mas no final das contas o serviço de psicologia de lá atua, né, desde o aviso de gravidade até, eventualmente, né, quando acontece o óbito, o acompanhamento da família na liberação do corpo no morgue, no necrotério. Então a psicologia lá tem uma atuação gigantesca junto aos familiares, ao paciente, né, aos pacientes. E aí eu sempre segui, né, nessa interação entre clínica, hospital, docência, e é por isso que eu acabei construindo essa história um pouco mais volumosa aí, né, de atendimentos e tudo mais. Como se tivesse vivido várias vidas até agora, né? Quando eu entrei no HC, eles falavam muito o seguinte, né, que 1 ano de HC equivale a 10 anos de vida. Né, por tipo idade de cachorro, então eu já devo ter profissionalmente uns 150 anos de prática. Porque são realidades inimagináveis, né? A gente sempre fala que é uma situação que só acontece, são situações que só acontecem lá. Isso é inédito, assim, a gente não consegue ter paralelo com nenhuma outra realidade, né? Diante do sofrimento, diante do flagelo humano que acontece, sofrimento psíquico profundo, que acaba se espelhando, que acaba se expressando, né, naquele ambiente, e é muito reconfortante, digamos que é muito recompensador poder estar presente na vida das pessoas, da família, das famílias e dos pacientes no momento de tamanho sofrimento. Porque dentro, né, da própria característica do hospital, né, a frieza hospitalar, a necessidade asséptica, né, do hospital, das relações dos profissionais de saúde, muitas vezes a gente tem essa tarefa de interligar, né, comunicar, fazer um papel de tradução entre aquilo que o paciente está sentindo ou aquilo que a equipe médica está tentando comunicar ao paciente, né? Porque nem todos os médicos têm uma sensibilidade para conseguir falar uma linguagem que o paciente consegue entender, e isso amplia angústia, sofrimento, depressão, uma série de características aí que constitui um cenário bastante desafiador, né? Fala, olha, mas o que significa isso que foi dito sobre mim? Isso que foi falado sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre o meu corpo, o que isso significa e como que eu vou me reorganizar subjetivamente para conseguir lidar com essa nova realidade que a vida me colocou. Então, é bastante desafiador e rico nesse sentido, né? Uhum. Agora, eu pergunto para você, ainda, são várias perguntas que me surgiram aqui. Fique tranquilo. Vou ter que escalonar. O que é que lá de Kübler-Ross, né, que foi uma psiquiatra americana que escreveu sobre a morte e morrer, virou um ícone, né, dentro a Elizabeth Kübler-Ross, não só entre os profissionais, mas também no público leigo. Ainda vale? Ainda vale, né, as 5 etapas do luto, né, que classicamente foram constituídas aí, né, a negação, depressão, revolta, barganha e aceitação, né. Elas hoje a gente entende que elas são subdivididas, não necessariamente em classes específicas, mas a gente vê, por exemplo, de que a negação ela vai ser acompanhada, né, pela necessidade de ressignificação da vida a partir de agora. Né, ao mesmo tempo que o paciente nega, né, existe uma realidade que o pressiona e que ele precisa se posicionar diante daquela situação que ele está vivendo. Então, assim, há toda essa questão da entrada da família nesse processo, né, porque pelo meu entendimento sobre essa questão, né, das fases do luto, fala-se bastante sobre como o paciente vive essas fases do luto. Mas o que a gente observa é que é o sistema familiar que vive essas etapas do luto, né, e cada um dos membros da família vive essa situação de uma forma diferente. Então, ainda é válido, mas a gente já tem alguns estudos indicando que existem outros sentimentos, outras possibilidades de lidar com tudo isso. Inclusive tecnologia, né, a pessoa que pode chegar e falar sobre uma dor, né, como um elemento de ressignificação emocional, coisas que lá na época a gente não conseguia ter.
né? Mas eu vejo, né, que essa questão aí dos cinco elementos, das 5 fases do luto, elas acabam acontecendo sim. Será que elas não acontecem logo nos primeiros momentos que o paciente tem o diagnóstico? Ah, sim, né? Ainda bem antes, sem antes chegar nessa fase terminal, nessa fase... A gente entende, né, que o luto ele se dá a partir do momento que se perde o corpo saudável, né? A gente vive, né, eu acho que desde a época lá do HC, né, acho que era como que ele chamava? Heraldo? Não vou lembrar o nome dele, perdão, né? Ele falava assim, sobre o que acontece, né, quando o silêncio do corpo é rompido. Então, quando esse silêncio do corpo, que é a saúde em si, é rompido, eu já entro em contato com a necessidade de precisar entender, tá? Como é que eu vou viver agora? Isso acontece com doenças crônicas, né? Então, por exemplo, um diabético. É bastante comum o paciente que é diabético, num primeiro momento, ele, ao invés de entrar num processo de dieta, ele comer absurdamente, porque negando o sintoma é uma maneira inconsciente de se negar que eu tenho a doença. Uhum. Então, esse processo todo, né, ele começa desde o momento que o paciente tem a notícia. Importa o que o paciente está sentindo, né? Eu acho que esse é o significado maior, né? Mas eu vou fazer só um reparo. Sim. E acho que também nas doenças agudas acontece a mesma coisa. Claro que é um outro tipo de processo, outro tipo de resolução. Sim. Mas num primeiro momento, acho que as doenças agudas têm a mesma o impacto. O mesmo rompimento do silêncio, né? Sim. Porque eu vou precisar lidar com isso, né? E aí vai depender muito, né, do histórico do paciente, né, de como que ele viveu, né, as coisas a realidade da vida dele, e como ele vive até hoje, né? Porque se tem, né, dentro da família muitas pessoas que dependem dele, né, se é um provedor que adoece, né, isso vai ter uma repercussão emocional bastante significativa. Se é homem, se é mulher, né? Por exemplo, a gente vê, né, eu via com bastante frequência casos de adoecimento entre pessoas separadas ou divorciadas. A mulher cuida do ex-marido, mas o ex-marido não cuida da mulher. Ou mesmo, né, a mulher, quando ela adoece, o marido a abandona. Mas quando o homem adoece, a mulher não abandona. Então, de certa forma, né, as constituições sociais, elas se reeditam e se expressam nesse processo, nesse momento do cuidar. É interessante você falar isso, porque minha outra pergunta é vinculada com o momento atual. Né? O momento atual em termos sociais, e aí a repercussão psicológica do social, tem algumas diferenças com o passado recente. Sim. Né? Se a gente pensar começo do século XX, o século XIX, a época do Freud, né? Como uma referência que a gente sempre tem na cabeça, né? O que é que o momento atual, ou a expectativa atual da sociedade ajuda ou atrapalha nesse processo de final de vida? No processo de final de vida, né, especificamente, né, o que acontece? Né? A gente sempre estuda, né, que cada época produz o seu adoecimento. Né? Nós tínhamos lá a época de Freud, né, a questão das histéricas, de certa forma vinculada a toda a repressão sexual que existia, né, de forma mais explícita aí sobre as mulheres. E hoje nós temos aí, né, toda essa questão líquida, né, Bauman e toda essa questão. Como que isso se reflete? Primeiro se reflete porque a gente evoluiu em muitos aspectos, né, na minha modesta opinião, nas relações sociais, mas no que diz respeito à morte, a gente evoluiu muito pouco. Né? A gente segue vivendo como se a morte não fosse uma realidade, como se ela não existisse. E é um processo bastante doloroso tomar consciência de que isso vai acontecer com a gente e com as pessoas que a gente ama. Um efeito, não sei se é um efeito colateral, né, mas é uma questão que nós, que somos psicólogos hospitalares, precisamos desenvolver é o entendimento da morte como algo real, como algo próximo e que vai acontecer. Né? É necessário passar por essa dolorida etapa para poder compreender o que o paciente e a família está vivendo, para poder entender como que é essa resistência. Né?
No final das contas, né, isso reflete, por exemplo, na questão da extensão artificial da vida, né, ortanásia, né, de você ver pacientes num sofrimento físico profundo, em que a família exige que esse sofrimento, que essa vida, entre aspas, seja estendida a qualquer custo. Mesmo quando todo o cenário, né, de terminalidade se faz evidente, onde o sofrimento do paciente é claro e é evidente, mas essa negação em relação à questão da perda, a não aceitação da perda, ela é bastante frequente. Outra coisa que acontece é a terceirização da finitude, a terceirização da morte, né? A morte vai ser transferida para o hospital. Por mais que o paciente tenha, né, isso é amplamente, né, estudado, o conforto que falecer em casa ofereceria para o paciente. Né, no ambiente que é familiar a ele, não só pelos membros, mas é a casa dele, é ali que ele viveu a própria história, ali que ele construiu todo o legado dele, né? Então, poder finalizar a vida nesse ambiente seria para o paciente bastante confortável. Mas, por outro lado, para a família é um desespero. Porque a gente, enquanto sociedade, não aprendeu a lidar de uma maneira tranquila, né, com uma fase natural da vida. A gente entende a morte como um acidente de percurso e não como parte de algo que, olha, vai acontecer. E essa realidade, né, ela ajuda, de certa forma, né, faz com que as pessoas busquem cada vez mais recursos para evitá-la a qualquer custo. Evitar o sofrimento próprio, né? Isso. Praticamente é uma questão mais até de egoísmo, porque antigamente, né, eu me lembro quando eu era pequena, as mortes eram vivenciadas todas em casa. Sim, os velórios eram em casa, né? Casa, né? Tudo era sentido lá em casa. Sim. Hoje em dia não, qualquer coisinha que acontece, hospital, né? É uma angústia muito grande para a família, porque ela tenta o tempo todo querer ressuscitar, trazer de volta, não deixar morrer. E também a angústia de si mesmo, como que eu vou fazer com a pessoa morta aqui? Sim. E também existe uma dificuldade, eu acredito, né, de quem vai liberar. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de morrer em casa, então talvez seja também uma questão social. Sim. Governamental. E uma outra etapa dentro, né, desse processo é o aceleramento do processo de velório e sepultamento. O velório e o sepultamento rápido, muitas vezes motivados por questões financeiras, né, o custo envolvido, atrapalha o luto, atrapalha aquele momento de você vivenciar, olhar, né, ver que o seu ente querido efetivamente faleceu, né, por mais doloroso e desconfortável que seja, é fundamental para a construção simbólica da perda. Então, um efeito que a gente observa, né, em decorrência da pandemia, em que não havia possibilidade de sepultamento e tudo mais, é esse atraso na vivência do luto, por exemplo. Então, a pessoa ela perde e fica um registro confuso. Né? Não, mas morreu mesmo? Foi isso? Né? Aconteceu mesmo, né? Acho que, não sei se quase todo mundo viveu alguma dessas situações no momento da pandemia, né? E eu mesmo, por vezes, me pego pensando, nossa, aconteceu isso mesmo? Porque foi tão rápido que a gente não teve a oportunidade do choro, a gente não pôde chorar pelo ente querido que faleceu. E aí a nossa questão é sempre essa, né? Para onde vai esse sentimento? O que o meu corpo e o que a minha mente vai precisar fazer para conseguir dar conta desse luto? Porque em algum momento isso vem à tona. Então, a atualidade, né, ela reflete nessa questão da velocidade em que os processos, né, relacionados à finitude, à finalidade, à morte e tudo mais, acontecem. Né? Essa alta velocidade, ela, de certa forma, varre para debaixo de um tapete todo o sofrimento, toda a angústia. Isso sem considerar quando a gente tem outros processos em que a família, né, com o intuito de proteger determinado membro, ceda esse paciente. Né? Dá calmante para fulano, ela não vai aguentar saber que ciclano faleceu. Então, quando ela é anestesiada, esse processo de simbolização do óbito, que já é limitado pela velocidade, se torna ainda mais limitado por uma questão da sedação.
E tudo isso vai dificultar extremamente o processo de superação do luto por parte da família ali que passou por esse difícil momento. Era essa pergunta que eu ia te falar. Quem da família participa? Todos os membros da família? Seria bom participar? E as crianças, que muitas vezes as pessoas evitam também, ou de falar. Sabe que sua avó morreu, sua tia morreu. Sim. Como que é isso? Acho que são duas questões separadas, né? A gente tem por hábito, né, sempre perguntar para a família quem que eles entendem que tem melhores condições de receber a notícia. Né, tratando-se do contexto hospitalar em que o óbito aconteceu e precisa ser feita a comunicação do óbito, né, e o acolhimento, né? Então, isso é uma prática, né? Então, quem vai participar depende muito de quem se diz capaz, quem se sente capaz de lidar com aquela realidade naquele momento, né? Uma situação de dificílimo manejo é quando vem a família toda para o hospital, por exemplo, em que a gente tem 15, 20, 25 pessoas no hospital e aí há aquele efeito de multiplicação do sofrimento, né, onde uma determinada condição de tristeza ela acaba sendo polarizada, ampliada, porque um vê o sofrimento do outro e isso amplia. Sobre as crianças, né, isso é uma queixa, uma solicitação bastante comum, em que o nosso trabalho ele sempre foi estruturado a partir da seguinte lógica, né? A criança ela tem direito de entender o que está acontecendo ao redor dela. Seja com a mãe, seja com o pai, com a avó, com qualquer pessoa. Por quê? Porque se não é informado para a criança o que ela está acontecendo, esse vazio acaba sendo um campo de proliferação de fantasias. E fantasias de angústia, fantasias de sofrimento. Por quê? Por mais que não se diga para a criança o que está acontecendo, ela está vendo que o pai está chorando, que a avó está chorando, que alguém ali está triste. E ela geralmente pergunta, escuta, por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Com meu pai? Fala, não, está tudo bem, ele vai ficar bem. E aí as informações que começam a chegar para a criança, elas são contrárias, são contraditórias. Pera, se está tudo bem, por que está todo mundo triste? Por que todo mundo está chorando? Né? Isso tira da criança a oportunidade dela mesma elaborar a possibilidade de perder o seu ente querido. Mas, talvez elaborar no tempo certo, né? Porque essas fantasias e essa falta de coerência entre as informações, as crianças não são tão ingênuas assim, né? Sim. Elas vão registrando e vão construindo a realidade como ela é, né? Isso. Então o mundo é mais o problema, menos claro e menos coerente Sim. do que a gente gostaria, né? Sim. O problema qual é? Que nem sempre essa fantasia conduz por entendimento. O mais frequente é que essa fantasia construa a culpa. Eu lembro uma menininha de 9 anos, né, que ela estava de plantão, ela chorando bastante, e aí pediram um atendimento psicológico e eu conversando com ela, né, falei, olha, né, o que é que você sabe que está acontecendo com a minha mãe e tal, com a sua mãe? Ela falou, eu sei que minha mãe tem câncer, está doente e tal, por que você está chorando? Eu falei, porque minha mãe sempre falou que eu era tão arteira que uma hora ia deixá-la doente. E aí, né, a oportunidade de esclarecer para essa criança, né, a realidade dos fatos, né, claro. é imediata, e aí o alívio que essa criança sente ao poder efetivamente compreender de que não é culpa dela, né? Então, a maior preocupação é que, sim, elas trabalham, elas têm essa capacidade de entendimento sobre o que está acontecendo, mas há o risco bastante grande dela construir a própria resposta dessa realidade. E a chance disso ser atravessado por fantasias como essa de culpa, porque é natural da criança, né, inclusive, separação de pai e mãe. A primeira hipótese que a criança formula, o porquê meus pais separaram, é por minha culpa. Eu não fui suficientemente bom para manter meus pais unidos. Então, a importância, né, de explicar para a criança, né, o que está acontecendo. E, né, quando efetivamente há o luto, há o óbito, a criança ela vive um sofrimento que é ampliado. Por quê? Além dela ter que lidar com a dor da perda, ela ainda tem que lidar com a revolta de ter sido enganada. Porque esse é o relato das crianças. Me enganaram, mentiram para mim.
Você falou que estava tudo bem e meu pai morreu. Você falou que está tudo bem e minha mãe morreu. Como é que eu vou confiar no seu acolhimento a partir de então? Se eu confiei em você ao longo de todo esse processo e você mentiu para mim. Então, o desamparo, ele é vivenciado de uma forma ampliada em função desse processo. Eu quero poupar a criança. Poupar a criança só aumenta o sofrimento dela. Claro que precisa ser comunicada de uma forma, com uma linguagem que a criança compreenda, respeitando as perguntas, né? E sempre pergunta, mas como é que se faz isso? Né? O caminho, né, que a gente sempre utilizou foi dar espaço para a criança falar. Né? O que é que você entende sobre isso? Porque sim, ela vai entrar no Google, ela vai pegar lá o nome do diagnóstico da questão da mãe e do pai, vai entrar no Google e vai ver que é câncer, que é isso, que é aquilo outro, que implica nisso. Mas o fato dela ter acesso à informação não significa que ela compreende aquela informação. Então, a primeira abordagem é essa, né? O que é que você sabe do que está acontecendo? Isso. Você gostaria de perguntar algumas coisas? E aí a gente precisa estar preparado, né? Nós, né, fazemos muito tempo de estudo, terapia, análise, supervisão para poder lidar com perguntas difíceis, né? Por exemplo, minha mãe vai morrer? Né? Por que isso está acontecendo com ela se tem tanta gente ruim no mundo que não passa por essas coisas? Uma propriedade, né, bastante característica da criança é fazer perguntas difíceis para a gente, né? Então, outro reflexo, né, dessa questão da atualidade é essa ideia de poupar a criança a todo custo, e esse poupar a criança a todo custo rouba dela a possibilidade de minimamente se preparar para uma gravidade, para um óbito que pode acontecer. Além disso, também perde-se outras coisas, né? Perde os cachorrinhos, perde os animaizinhos de estimação, perde os amiguinhos, né? Então, quer dizer, é trazer essa criança para uma realidade, não um mundo falso, fantasioso, cor-de-rosa, né? Uhum. E esse exemplo que você deu, né? Passei eu pessoalmente com o meu sobrinho, que tinha morrido minha tia, e ninguém falou nada para ele. Ele tinha 3 aninhos. Eu cheguei e falei assim, que você quer perguntar alguma coisa? Eu falei assim, sim. Cadê a Tiana? Uhum. Tiana já foi. Como foi? Foi para onde? E foi para onde? O que aconteceu? Daí, depois que eu expliquei o que era a morte, essas coisas, ele perguntou assim para mim assim, e por que tem que morrer? Por que não poderia parar aqui? Ninguém pode morrer. Aí você tem que começar a ter todas as explicações que ela está perguntando. Sim, e a dificuldade, né, de responder essas perguntas, ela dialoga com o fato de que nós, muitas vezes, não pensamos nisso. Né? Por que coisas ruins acontecem para as pessoas boas? Né? Por que eu adoeci? O que eu fiz para merecer isso? Né? E a pergunta dos adultos, né, que com maior frequência, né, que mais aparecia no hospital era esse. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Esse é o que sabem, né? Porque existe ainda um resquício do passado recente de não informar as pessoas quando elas fossem chegar na fase terminal. Uhum, sim. Não falar sobre o diagnóstico, não falar sobre expectativas. Isso ainda existe numa certa proporção, menor, né? Mas certa proporção. E aí eu traço o paralelo com a criança que ficou alheia, ou os adultos deixaram alheia da situação. Sim. E esse paciente terminal que ficou desinformado, como é que ele lida com isso? A gente nomeia como círculo do silêncio, né? O círculo do silêncio é uma prática ainda frequente, né, na família. E o círculo do silêncio, ele se estrutura basicamente pela ideia de que o paciente ele não vai conseguir lidar com aquela informação. Né? Nós nos preocupamos em esclarecer, né, a família no sentido dos benefícios do paciente ser informado, inclusive do fato dele se entristecer e até eventualmente deprimir, não no termo de transtorno, né, de humor, depressão, mas de apresentar um comportamento deprimido, é uma etapa necessária para ele conseguir elaborar o que está acontecendo com ele mesmo. Inclusive, né? o choro. Inclusive o choro. Assim, né, o maior motivo de solicitação de atendimento psicológico no hospital é choro. Choro. Está chorando, está chorando. O paciente está chorando, né? E aí entre a gente fofoca, né? Mas esperaria que o paciente fizesse o quê?
desse risada. Né? O choro é um bom processo, né? O choro Nessa é necessário, situação. é necessário. Só que o choro produz impotência. Né? E a impotência, ela não é benquista no ambiente hospitalar. Né? O ambiente hospitalar, ele luta, ele se desenvolve, ele avança exatamente para lidar constantemente contra a impotência. E a integração da impotência na subjetividade do profissional da saúde é desafiadora, porque a gente recebe a informação de que, não, vamos salvar. Aí muito se discute, né, de que, isso é até um lema lá, né, que a gente repetia muito no ICESP, de que não se pode salvar sempre, mas a gente sempre pode cuidar. E essa é a grande diferença. Mas assim, né, sobre a família, a nossa grande questão é explicar para a família as razões, né, o porquê que vale a pena o paciente saber. E que razões que são essas? Quando se mente para um paciente dentro de um quadro grave, né, o quadro grave subentende-se que ele pode ser submetido a procedimentos dolorosos, invasivos, né, com efeitos colaterais penosos para aquele paciente. E ele não entende, ele fala, por que eu estou passando por coisas tão doloridas, tão dolorosas, se eu tenho inflamação? Eu tenho câncer? Não, você está com uma inflamação. E aí ele tem que fazer quimioterapia, né? Passa por todos os efeitos colaterais da quimio. Ele fala, mas por que eu estou sofrendo isso se eu só tenho uma inflamação? Então, novamente, né, a ideia da proteção tira das pessoas, do paciente, a possibilidade de compreender o que está acontecendo com ele. Pior, não sei se é pior, mas uma outra questão. Quando se nega, né, quando se omite a informação sobre a terminalidade de um paciente, é tirado dele a oportunidade de se despedir adequadamente das pessoas. É tirada dele a oportunidade de se pedir desculpas, né, e de se tentar reconciliações. Né? Então, dentro do sofrimento psicológico, né, daquilo que a gente nomeia e entende como sofrimento psicológico, o ciclo do silêncio ele é prejudicial porque tira do paciente essa possibilidade. E além disso, Sim. minha opinião, Sim. Eles perdem a confiança nos elementos da família que dão as informações. Também. Então, quando vier uma informação futura, será que essa informação é tão verdadeira quanto aquela que não foi? Sim. É que para a família também é muito difícil escutar o paciente indo embora e falar das coisas. Eu quero me despedir de fulano, eu quero pedir desculpa de ciclano, eu quero que você faça isso, faça aquilo, coloque aquilo, né? Quer dizer, tem que ver os dois lados, né? Não pode deixar, porque quando você tem um diagnóstico de uma doença que você sabe que pode vir a levar a óbito, porque qualquer doença pode, né? Mas tem algumas que já parece que tem um estigma, vai levar à morte. Então, a família já começa a ter uma pessoa que fica mais responsável, ela já começa a ter um receio muito grande de como vai lidar. De como eu vou fazer isso com todo mundo, como que eu vou segurar. Essa família que você falou que é a mais forte, essa pessoa do familiar que é mais forte, muitas vezes fica com uma carga muito maior em todo mundo. E há um sofrimento também, e o medo é muito maior. Sim. Então fica mais fácil, aquilo que eu falei. Para eles é mais fácil levar para o hospital para morrer. Para eles é mais fácil negar para o paciente que existe uma doença maior, porque assim não tem que lidar com esse sofrimento da escuta do paciente, do choro do paciente. E dentro dessa questão, né, a gente fala sobre a negação, né? A própria questão de quando a pessoa começa, né, esse processo de despedidas, de reconciliações, e a família fala, não vai acontecer, não se preocupa, vai dar tudo certo e tudo mais, né? A gente tem uma situação delicada, porque por um lado dessa camada, né, uma camada dessa situação é de fato a negação, mas do outro lado a esperança. E nós também não podemos ter, né, uma abordagem que retire essa esperança da pessoa. Né? Não há direito de nenhum profissional tirar o direito de nenhuma pessoa, mexer com a fé daquela pessoa. Né? Então, é bastante delicado por conta dessa linha, né, que é muito fina entre até que ponto a gente está falando de esperança e fé, ou quando é que a gente entra num processo claro de negação. E aí é tempo de janela, né? Não tem, é a prática que vai trazer para nós o desenvolvimento da escuta a ponto de conseguir compreender quando nós estamos diante de um processo que traz, né,
sofrimento para aquela família, para aquele indivíduo, ou quando a gente está de fato de um processo de esperança genuína, tal. Então, manejar isso é bastante desafiador. É a mesma coisa quando a pessoa, como eu estava falando, estigma, né? Estou com câncer. Tem um estigma muito grande e tem pessoas que mal recebem, tem um nódulo, não sei, alguma coisa, mal recebe e já acha que é a morte. Também tem que ter isso, né? Consciência. Tanto a familiar tem que ser trabalhado também essa questão, que não necessariamente já é o diagnóstico, né? Que tem uma vida pela frente. Sim. Tem um espaço pela frente para muita coisa, para poder fazer muitas coisas, né? Sim. E outra marca do presente, né, da atualidade nesse processo, acaba sendo o excesso de informações sem critério. Porque a pessoa, antes de consultar qualquer médico, ela consulta o Google, né, e ela coloca lá o diagnóstico, o nome que foi dado, suspeita de qualquer coisa, e o Google vai te trazer... Ou o termo que está lá no anátomo patológico. Né? Também, né? Colocou a informação lá e vai ter, né, toda a forma de informação sobre aquilo. E cada doença é uma doença, cada indivíduo é um indivíduo. O que vai acontecer a partir dali é muito... tem a ver com essa evolução do prognóstico daquele paciente. Mas, se a gente associa, né, essa ideia, esse estigma, à informação, há um processo que a gente chama de apercepção, né? Se eu já estou sensível a um determinado tema, eu tendo a perceber aquele tema com maior frequência. Então, se eu já carrego o estigma de terminalidade e vou pegar informação, qualquer uma que esteja relacionada à terminalidade, pronto, eu vou ter certeza da terminalidade. E a forma como o paciente vivencia esse processo, né, influencia da sobrevida, influencia em várias coisas, né? Sim. A maneira como ele vai viver esse processo de adoecimento, seja o desfecho que for, né, depende disso. Então, muitas vezes ele antecipa um luto, ele entra num luto antecipatório, a família entra num luto antecipatório por conta dessa mistura toda de informações. O que efetivamente vai acontecer comigo? E por que eu falo que é uma marca da nossa época? Porque é próprio da nossa época a necessidade de controle de todos os processos. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber o que vai acontecer comigo. Né, dentro dessa questão, né, da gente viver essa ansiedade absoluta, né, que nós temos hoje em dia, a ansiedade relacionada a como é que vai ser o meu futuro. Eu preciso estar preparado para tudo aquilo que vai acontecer comigo. Então, a gente tem todos esses atravessamentos, né, se apresentando ali no contexto hospitalar. E muitas vezes numa velocidade, né, muito grande, né, no sentido de que descobriu-se hoje, né, temos 48 horas para lidar com isso, 24 horas para lidar com isso. E a mente não necessariamente ela tem essa condição de lidar com uma complexidade tão grande num espaço de tempo tão curto. E isso é interessante porque, em termos práticos, muda uma das principais ferramentas de trabalho do psicólogo. A primeira ferramenta é a escuta e a segunda ferramenta é o vínculo. Né? E quando a gente busca historicamente, né, informações, o vínculo se constrói com o tempo, o rapport e não sei o quê. O que a gente vê em situações de urgência e emergência é que o vínculo é imediato. A pessoa ela nunca te viu na vida e ela confia em você absolutamente e confia que você vai ser capaz de trazer um conforto para ela. Por isso, né, a enorme necessidade do profissional seguir se cuidando, né, cuidando da própria saúde mental, e que algo que também a gente sempre, né, ouve e desenvolve dentro da psicologia hospitalar é que você precisa estar inteiro para cuidar do paciente. O hospital ele não tolera profissional que está ali parcialmente. Você precisa estar inteiro porque a pessoa precisa de você inteira e ela confia na sua capacidade de acolhimento. Então, precisa estar com terapia em dia, análise em dia para conseguir dar conta dessa demanda, né? Supervisão. Agora, nesse campo, eu já estava aqui ruminando uma ideia, né? Sim. Os profissionais médicos, né, neste contexto, vamos pensar nesse contexto de, você falou, terminalidade, do câncer, dos tratamentos e diagnóstico, essa coisa toda. A condução da vida de um médico, ele não é tão baseado no que ele vai proporcionar de acolhimento e de trabalho de conforto, né?
o foco, muitas vezes, o foco é na questão da habilidade, do procedimento, da decisão sobre informações que existem na literatura. Então, é um dedicado, eventualmente até um professor, né? A habilidade, né, do contato e da ajuda na cura dessa questão que vocês desenvolvem bem como psicólogos, nem sempre está bem desenvolvida entre os médicos, né? Você percebe isso, você percebe, eles que estavam nas suas circunstâncias, percebem isso e vão atrás de terapia de autoconhecimento. Sim. Olha, doutor, eu entendo que essa resposta ela é um tanto quanto ampla, né? Porque depende muito do contexto, né? Que a gente estiver atuando, né? Mas vamos lá. Eu acho que, primeiro, né, não é de todo mal que o médico seja especialista na conduta, na parte técnica e tudo mais, porque essa é a expertise dele, né? E é por isso que existe a psicologia hospitalar, né? A gente brinca, né, que quando o psicólogo chega num quadro da UTI, por exemplo, né, e o paciente está lá choroso, a equipe toda fala, ai, que bom, cuida. Que bom que chegou alguém para cuidar disso, porque não é, né, não é uma expertise obrigatória, né, ao cirurgião, por exemplo, né, e principalmente o cirurgião, ele tem, no meu entendimento, né, de leigo em relação à cirurgia, né, mas ele tem uma necessidade de uma frieza para poder executar bem o próprio trabalho. Ele está ali olhando para um intestino, para um joelho. Se ele ficar pensando, olha, esse joelho tem uma família, se eu matar esse cara, ele se perde dentro desse universo, né? Na minha modesta opinião. Então, existe essa separação entre o que é uma habilidade necessária, da mesma forma que eu não tenho conhecimento de conduta, né? Eu posso até ter uma noção do que é feito, eu posso saber o que é uma cirurgia Y de Roux, um bypass gástrico, né, uma derivação biliopancreática, eu posso até saber o que é isso, mas eu não sei fazer uma cirurgia. Então, o médico ele deve, entendo, ter esse conhecimento sobre os processos emocionais, mas o profissional habilitado que estuda, que se dedica para cuidar dessa parte, somos nós. E é para isso que a gente existe, né? Para poder cuidar de algo que vai além, porque já identificou-se, né, há algum tempo a necessidade do cuidado psicológico. Isso tem a ver com redução de tempo de internação, isso tem a ver com redução de uso de medicamento para dor e tudo mais. Mas qual é a nossa grande questão? O médico também é gente, e ele também sofre com os processos, porque ele também vincula aos pacientes, ele vincula a família dos pacientes, ele acolhe a esperança daquela família em salvar o membro da família lá que está, né, que tá adoecido, e eventualmente ele vai sentir as consequências dessa dura realidade de perda, de violência, né? Dependendo, por isso que eu falei sobre a dependência, né? Eu lembro de um colega lá do HC que trabalhava no trauma. Ele falou, eu não dou mais conta de trabalhar pisando em sangue, porque toda a situação de violência. Ele foi para a estética, inclusive, ele foi para a parte de dermato, trabalhar com uma outra realidade porque ele não conseguia. E aí eu relembro uma fala do professor Christian Dunker, lá, né, que é o professor da USP, né, que ele fala, né, que muito da nossa profissão dialoga com o nosso sintoma. Então, assim, quando você tem essa necessidade, né, de lidar com a morte, com a frustração, com a decepção, nós vamos ter que pensar como é que a pessoa daquele profissional, que está por detrás daquele profissional, lida com a realidade da perda, a realidade da frustração e a realidade da decepção. E aí nós vamos ter um padrão de comportamento semelhante a todos os humanos. Como cada um lida com a frustração, o quão preparado ele é, porque nós temos aquele profissional que num primeiro momento se distancia, eu não me importo, não me importo, não me importo, mas com o passar do tempo a conta chega, né, que a gente chama. Nós temos aquele profissional que se medica para conseguir lidar com a realidade, né? Então,
pelo que, né, as pesquisas mostram, há um alto índice de consumo de substâncias dentro do ambiente hospitalar por parte de médicos, equipes de saúde. Então, muita gente se anestesia para lidar com aquela realidade do sofrimento, e tem também aquele que eventualmente busca ajuda, né, para poder compreender as limitações da própria pessoa. Né, a gente entra em narcisismo, a gente entra sobre a questão, né, de como eu, profissional, que tenho essa capacidade de salvar pessoas, não estou conseguindo fazer isso, trazer isso para um campo real, fora da neurose, né, que respeita os limites da humanidade desse sujeito. Né? Então, aí a gente está falando sobre caminhos que cada um segue de acordo com o próprio entendimento da importância de um processo terapêutico. Então, entra, assim, nessa parte do autoconhecimento, mas a maioria vem pela dor. Né? A maioria vem pela dor. Sei lá, 90% vem pela dor. Sim. Né? Ou mais, né? Ou mais, Ou né? mais. Porque chega num determinado ponto que eu não tenho nada, né? Eu brinco, inclusive, eu não sei se a gente falava disso, né? Mas o psicólogo, ele é especialista em nada. Né? Interessante. O paciente faz exame de todo quanto é tipo, não, você não tem nada, procura o psicólogo. Né? Então, a gente brinca que o psicólogo é especialista em nada, né? E o que é esse nada? Né? Nada, né, é a questão da manifestação do corpo, né, citando Lacan, o que acontece quando a linguagem falha. O que acontece quando chega a um determinado ponto que eu não tenho meios de expressar aquilo que eu estou sentindo. Isso se manifesta, né, somaticamente nesse corpo, e aí a necessidade de ajuda ela vai se ampliando, né? O volume da reclamação ele começa a ficar cada vez mais alto. Então, para o médico, né, ele vai depender disso, né, de como é essa trajetória dele. Né? Se ele tem essa questão de que, olha, eu preciso de ajuda, eu tenho também minhas limitações, eu estou sofrendo com essa realidade que eu estou vivendo ou não. E aí não existe regra, né? Não existe o jeito certo de fazer isso. Mas eu entendo que, de certa forma, é o tempo de cada um e depende do universo que aquele médico vive, aquela realidade que ele vive. É interessante porque a gente tem uma noção simplesmente empírica, né, de que as novas gerações de adultos elas têm um menor comprometimento, né, interpessoal com o seu trabalho, né. Uhum. E aí, pensando no que você acabou de falar, vai ter uma cobrança no futuro deste gap, deste distanciamento que as pessoas têm, já foi um padrão bastante intenso até pelo menos a primeira metade do século XX? Olha, a questão da previsão, né, ela é extremamente delicada, porque a gente precisa de dados, né, para poder tentar fazer essa projeção, né, do que vai ser, né. De certa forma, a sensação que a gente fica, eu pelo menos fico com essa sensação, né, e eu só posso falar sobre isso, e minha sensação, ela sofre todo tipo é um viés, né, então sofre todo tipo de crítica, aberto a qualquer tipo de crítica quanto a isso, né, mas a sensação é de que a conta já está vindo, né, a conta já chegou. Né, ela já chegou em termos de números de saúde mental, de todo tipo, né, ansiedade, depressão, suicídios, o jeito como a gente se relaciona no trânsito, o jeito como a gente consome substâncias, o remédio para sono, que me fugiu o nome agora, que está uma epidemia que todo mundo toma. Fentanil? Como droga? Não. Esse comum aí, eu também estou lembrando. Daqui a pouco eu lembro. Que tem nas bolsas de várias senhoras. Isso. E elas compartilham? Isso. Tal do Rivotril? Isso. Rivotril, indutores de sono, né, bebida alcoólica, né, maconha, cocaína, todo tipo de substância. O consumo, né, exagerado de todo tipo de substância, seja ela lícita ou ilícita, seja fármaco ou não fármaco, né, sugere uma necessidade de busca de alívio, né, alguma forma de silenciar a dor. E aí, né, a gente fala sobre os custos, né,
da gente subjetivar o sofrimento humano. Significa isso, né? Eu não fico mais triste, eu deprimo. Eu não fico mais alegre, eu entro em mania. Tudo é atribuído a uma doença, a um transtorno, a um diagnóstico, né? E o modelo de diagnóstico produz uma prática psicológica de especialistas. Significa dizer o quê? Hoje, os psicólogos estão cuidando de doenças e não mais cuidando de pessoas. E não mais do nada, né? E do mais do nada. Está cuidando de doença. Eu sou especialista em transtornos alimentares. Eu sou especialista em fobia. Eu sou especialista... mas quando é que a gente deixou de ser especialista em mente, em sentimento, e passou a ser especialista em doença, em sintoma? Não é, na minha modesta opinião, da nossa responsabilidade ser especialista em absolutamente nada. Isso. A gente é especialista em humano. Por quê? Porque a construção da relação terapêutica, ela é individual, é do para-analítico. Eu sei que em termos de metodologia científica isso é comprometedor, é difícil, porque como é que você torna científico no sentido da possibilidade de replicação de uma prática se você não tiver determinada metodologia muito bem desenhada? Mas talvez a gente tenha passado um pouco do ponto no sentido de uma especialização tamanha que a gente esquece que existe uma pessoa que sofre. Não é simplesmente uma doença que existe. E aquele sofrimento, ele dialoga com a realidade daquele sujeito. Por isso que, assim, uma prática comum de técnica de consultório, eu sou deprimido. Tá, me fala sobre a sua depressão. Porque você ser deprimido, você ser ansioso, não me diz absolutamente nada sobre você. Hoje em dia existe cabide, né? Cabide de doença. Sim. Hoje eu vou usar o TDAH, sei lá eu vou usar autismo, vou usar borderline, vou usar não sei o quê, vou usar não sei o que lá. Sabe, a pessoa fica colocando uma doença em si para poder tomar certas medicações ou para poder ser cuidado de um certo jeito, mas esqueceram de olhar o outro lado. A autorresponsabilização, né, que o senhor colocou aí em termos de comprometimento, né, com aquilo que é feito, ser comprometido dá trabalho, né? Ser comprometido custa. Muito. Custa abdicar de prazeres, custa abdicar de lazer, de tempo com a família, para você poder ter conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinado sofrimento, né? E dentro dessa questão, né, da atualidade, né, a necessidade de ter respostas muito rápidas, ela dificulta esse processo, porque se tornar comprometido com algo demanda tempo, leva tempo. Eu não consigo ser comprometido, conhecer muito sobre um assunto, né, vendo informações rápidas. E o que a gente mais tem, né, em termos de redes sociais hoje é isso. 5 segundos, 30 segundos é o máximo de tolerância que uma pessoa tem de contato com determinada informação. E aí a gente vai tendo uma constituição cada vez mais rasa. Só que é bastante preocupante quando a gente traz essa dinâmica para a questão do cuidado do outro. Porque como que, né, você, enquanto profissional da saúde, olha para o paciente, é tal coisa, rapidamente. Né, dentro de uma ciência que luta, né, há tantos anos para ser exata, mas se descobre cada vez mais tendo que ser especialista, porque cada caso é um caso, um medicamento que para um é excelente, para outro traz sofrimento para aquele sujeito, né? Então, eu entendo dessa forma. Agora, o custo disso, eu acho que a gente já está tendo, né? Se você precisar passar num atendimento em pronto-socorro, você vai ter o custo de ter uma pessoa ali, né, que muitas vezes sabe menos que a gente, não sendo médico, sobre aquilo que a gente está tendo. Né? Não foi uma, não foram duas, foram várias situações em que você sai da consulta e fala, não, eu vou procurar outro profissional porque ele não sabe o que ele está falando. Ou ele não entendeu o que eu quis dizer. Não entendeu o que eu quis dizer, né? No consultório chega, né, as pessoas que passam por esse tipo de assistência, né? Um caso bastante notório, né? Uma paciente oncológica que se recuperou, ela estava com uma dor cervical por postura, ela foi ao pronto-socorro, a profissional em questão olhou para ela, não, você está com uma recidiva, né, do tumor na sua coluna, por isso que você está tendo dor. Então, a médica, ela tá ali com poderes, né, sobrenaturais. Ela olhando para a paciente, sabe que é uma progressão de doença,
Ela nem sabe qual foi o câncer de origem, qual foi o primário, mas ela já diagnostica como uma evolução metastática dessa condição primária ali a partir do olhar. Com uma repercussão enorme, né? E a paciente chega destruída no consultório, porque ela está, né, na parte de aguardando se haverá recidiva ou não da doença. Ela vive já assombrada por esse fantasma da recidiva. Todo dia ela precisa ela vive com a dúvida se ela voltou a estar doente ou não, e ela recebe de um profissional investido de um suposto saber de que ela tem uma recidiva em termos de metástase óssea. Então nós já vivemos as consequências Estamos vivendo. dessa falta de comprometimento aí que o senhor citou. O que na medicina é interessante a gente anotar aqui é a imprecisão dos diagnósticos por todos os métodos, né? Seja laboratoriais, de imagem. Tem uma certa imprecisão que o médico lida, né, com o tempo, né? O médico lida com aquelas imprecisões de tal forma que a sobreposição das informações é que vão dar o diagnóstico, a conduta, etc, etc, né? Que é o trabalho de vocês também, numa outra esfera. Sim, é o trabalho de vocês. Tem que ter o tempo, tem que ter o contato, tem que ter as informações e isto evoluir, né? Principalmente como você falou no vínculo, né? Evoluir junto com o vínculo. Quer dizer, não dá numa sessão de terapia, de repente, ter todos os diagnósticos e agora você vai tomar todos os remédios e acabou, né? Eu não aceito esses diagnósticos. E nessa especialidade nós já tínhamos discutido isso, eu não consigo aceitar, desculpa, mas... Esse é um debate, né, bastante delicado, né, porque falta uma parte para contra-argumentar, né, mas é uma briga que eu sempre travei com os testes psicológicos, por exemplo, né. Eu sempre briguei com com os alunos, né, no sentido de que é muito tentador você abrir mão da sua escuta clínica construída a tanto esforço, né, a tanto apanhar na terapia, a tanto supervisão, estudo, né? supervisão que a gente apanha na supervisão, né, Marlene? E aí, né, a gente simplesmente joga isso fora e acredita no que um teste desenvolvido num outro país, validado e tudo mais, diz sobre aquela pessoa. E isso acontece de uma forma tão mecânica que o próprio psicólogo ele não escuta mais o que o paciente está falando. Ele se preocupa em anotar as respostas, põe no computador, tira o resultado e diz, você é assim. Né? Só que aí a gente tem, né, uma série de praticidades, né? Existem contextos em que sim, os testes eles são necessários, eles são úteis, mas o problema não é o teste ou o uso do teste, mas sim você avalia. Quando você deixar de usar a sua ferramenta psicológica, né? A gente fala, né, que a principal ferramenta do psicólogo é ele mesmo. Então, se você não estiver muito bem afiado, você não vai conseguir produzir algo bom. Né? Uma ferramenta ruim na pessoa mais habilidosa compromete. Né? E aí, muitas vezes, o que a gente tem isso. A pessoa ela se preocupa, o profissional se preocupa em comprar um determinado teste, ele lê como se aplica e tira as conclusões dele. Mas tá, o que eu entendi sobre esse paciente? Absolutamente nada. Qual vai ser a minha condução clínica? Qual é o meu planejamento clínico para esse paciente? Onde que eu quero, né, construir? O que eu quero construir com esse paciente? Não existe. Eu já te dei a sua resposta. Você tem TDAH. Que horror. Né? E assim, né, a briga com a história da hipertrofia diagnóstica, né, em hipótese alguma, é menosprezar o sofrimento de quem sofre com determinado transtorno. O transtorno, ele traz, como o próprio nome diz, né, ele traz um sofrimento amplo para a vida do sujeito, compromete a vida do sujeito em níveis, né, bastante complexos, mas o problema é o mau uso desse diagnóstico, que a gente fala de hipertrofia diagnóstica. Quando você utiliza-se dessa possibilidade para rotular uma categoria de pessoas ou para justificar uma categoria. Beleza, a partir do momento que eu identifico que eu tenho TDAH sem tê-lo efetivamente, tudo se justifica. Eu não tenho compromisso com nada porque eu tenho TDAH. Eu não organizo minha casa porque eu tenho TDAH.
né, eu não tenho tolerância à frustração, porque eu tenho TDAH. Então, esse processo de abdicação da própria responsabilidade na relação com a própria vida, né, quando essa responsabilidade ela é transferida para um suposto diagnóstico, que é o problema. Em hipótese alguma, é falar contra o diagnóstico, o cuidado do paciente que tem esse diagnóstico, isso é absolutamente necessário e válido, né? Mas o problema é quando a gente faz essa multiplicação, né, irresponsável de diagnósticos, né? Porque o próprio TDAH, né, uma pesquisa que eu lembro de ter visto, em 10 anos ele saiu de 3% da população, foi para 33% da amostra. Como é que em 10 anos se multiplica um número que historicamente é estável, em 10 anos você pula para em mais de 10 vezes. E o mais interessante é que as pessoas mais velhas hoje estão sendo diagnosticadas como TDAH. Pessoas de 40, de 50 Sim. anos, que até então fez faculdade, fez uma série de coisas e não foi dado nada. Sim. E também extrapolando esse dado, né? Um de nós três aqui teríamos TDAH, com certeza. Né? Com certeza. Um cada três, né? 33%. E só para finalizar, é uma coisa assim que me chama muita atenção. Na internet você vende, isso daqui é seu, tem tudo aqui para você trabalhar. Né? Então, estão dando caixinhas mágicas, né, para você comprar aquela caixinha mágica e aí você vai se tornar um profissional. E o delicado é isso, né, da gente não correr o risco nem de subestimar o transtorno, não subestimar o sofrimento de quem efetivamente tem, mas também não se apoiar, porque também, em termos práticos da profissão, é fácil. Você tem isso, pronto, já sei. Eu já fiz o meu trabalho, né? Então, é bastante tentador, mas a minha preocupação, né, com a minha fala é da gente subestimar o sofrimento quando a gente generaliza determinados diagnósticos, porque aquele que efetivamente sofre, né, vai cair numa categoria de desassistência, né, de submedicação, de não receber o tratamento que precisa, que é necessário, por conta dessa generalização. Porque, historicamente, né, acontece, por exemplo, com depressão. Chega um determinado momento que todo mundo tem depressão e aí começa o processo sarrista. O que cura a depressão? Café. Vai plantar café que você vai ver que não tem depressão. Né? Tanque de roupa, lavar roupa no tanque, cura a depressão, cozinhar, cura a depressão. Né? Só que a pessoa que efetivamente é deprimida, ela tem um nível de sofrimento absurdo. A tratativa da depressão no consultório é desafio, né, gigantesco para nós. No real, né? No real. E aí, juntando com a sua fala anterior, né, de estar o psicólogo inteiro, né, precisa ter uma participação na sessão, na proposta de trabalho com aquele paciente, de estar inteiro e eventualmente usar ferramentas, né? Sim. Então a ferramenta não pode se sobrepor. Aqui estou parafraseando você, né? Sim, sim. A ferramenta não pode sobrepor o trabalho do psicólogo, né? A gente tem isso como um acordo entre nós. E a ferramenta ela é útil, né? A gente, até o nome, né? A própria analogia, né, que se faz com o termo ferramenta, a gente não consegue fazer nada sem ferramentas. Mas a ferramenta não pode substituir a pessoa, né? Exatamente. Mesma coisa que o laudo de uma tomografia não pode substituir o diagnóstico. Exatamente. Ele é só uma ferramenta para entender o processo. Só fazer uma analogia com a parte médica. Sim, né? sem dúvida. Isso aí, perfeito. Alexandre, infelizmente a gente vai ter que interromper essa conversa tão boa, tão cheia de informações, como eu tinha anunciado no começo, né? Alexandre é uma pessoa muito especial, né? Uma cria da Marlene, posso falar isso? Pode. De certa forma. Pelo menos uma parte da trajetória foi sim. importante a presença da Marlene. E talvez numa próxima vez a gente vai ter que fazer por vídeo, porque você vai estar longe, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas não deixe de dar os seus likes, os gosteis e transmitir o nosso link para os amigos, né? Essa conversa tão interessante foi com o Alexandre, a Marlene e com a minha presença aqui. E esperando que a gente tenha outra oportunidade no futuro para dar sequência, porque
ficou muita coisa no ar interessante que eu mesmo aqui fiquei me segurando para não explorar porque não ia dar tempo. Tá? Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Obrigada, né? Alexandre. Um orgulho, viu? Um orgulho muito grande, né? Como eu falo, quem pegou de pequenininho, né? Ver uma pessoa crescendo tão rápido assim. Parabéns. Parabéns mesmo. Eu que agradeço, assim, né? E tento ter o máximo de preocupação de não desqualificar nem desvalorizar, né, o trabalho de ninguém, mas são simplesmente incômodos, né? Compartilhando, né, percepções e incômodos que eu acabo tendo aí na experiência. Eu agradeço o convite e sempre que houver necessidade e desejo, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado, parabéns. Bárbaro. Bárbaro.